Olá pessoal, aqui é a professora Débora e estou aqui hoje com vocês para mais uma aula de genética. Nosso assunto hoje, então, é interação gênica e a epistasia. Antes de nós começarmos nosso conteúdo novo, é importante relembrar algumas características lá da segunda lei de Mendel, tá? Quando Mendel analisou duas características ao mesmo tempo. No caso do exemplo dele das ervilhas, ele analisou a cor e a textura dessas ervilhas, tá? Que elas poderiam ser amarelas ou verdes, lisas ou rugosas. Então, aqui no nosso conteúdo novo, o ideal é que vocês utilizem o quadro de Pinet grande. Mas, se vocês já têm facilidade de usar dois quadradinhos pequenos, também é super aplicável, tá? Então, como é que a gente usa o quadro de Pinet? Primeira coisa, coloca a representação dos parentais, os gametas que eles podem produzir, cada um deles, e depois a gente faz o cruzamento desses gametas. Isso que está expresso aqui é o genótipo, tá? O alelo que cada indivíduo poderá ter. Depois disso, nós fazemos análise fenotípica. A gente escreve a característica que será possível observar, tá? É bem importante que vocês lembrem que um cruzamento de híbrido na segunda lei de Mendel tem a proporção fenotípica de 9 para 3, 3 para 1, tá? Por quê? Nesse nosso conteúdo de interação gênica, ele é um mecanismo em que determinada característica é condicionada pela interação de dois ou mais pares de alelos. A interação gênica segue os mesmos princípios básicos da segunda lei de Mendel, em que os alelos não se encontram no mesmo par de homólogos, sendo as proporções genotípicas as mesmas do de hibridismo. No entanto, as proporções fenotípicas são diferentes, pois existem dois caracteres, mas apenas um caráter com diferentes fenótipos. Aqui nós temos então o exemplo da crista das galinhas, tá? Fenótipo, aquilo que pode ser observado. Os galináceos podem ter crista noz, crista rosa, crista ervilha e crista simples, com esses genótipos aqui, tá? Então, percebam que a diferente interação entre esses alelos vai gerar fenótipos diferentes. Percebam aqui que um alelo dominante do gene R, se ele estiver combinado com outro alelo dominante do gene E, vai formar o fenótipo de crista noz. Mas se este mesmo alelo R dominante estiver interagindo com um E recessivo, já vai formar outro fenótipo, tá? Então, o exemplo, qual a prole esperada no cruzamento de galináceos de híbridos? Aqui está o genótipo deles, tá? Primeira coisa, desenhe o quadro de Pinet, coloca o genótipo dos dois parentais, gametas que eles podem produzir e cruzamento destes gametas. Lembrando que nesse momento nós estamos construindo os genótipos possíveis para esta prole. Depois de feito isso, nós vamos analisar então essas informações para descrever os fenótipos, tá? Então, quando nós temos dois alelos dominantes do gene R, quando nós temos pelo menos um alelo dominante do gene R e um alelo dominante do gene E, nós temos a crista noz. Então, percebam que todos dessa primeira linha têm pelo menos um alelo dominante para cada gene. Já que nesse caso, nós temos alelo dominante para o gene R e dois alelos recessivos para o gene E. Então, isso vai nos fornecer a informação de que teremos um genótipo e um fenótipo de crista rosa, tá? Aqui, de novo, crista noz, crista rosa, noz. Aqui surgiu um outro fenótipo, tá? Onde o gene R tem dois alelos recessivos e o gene E tem dois alelos dominantes. Mas apenas um já seria o suficiente para produzir este fenótipo, tá? Que vai ser o caso de formar, então, a crista ervilha. Crista ervilha também, crista noz, crista rosa, crista ervilha e crista simples, perdão. Em que proporção que isso vai acontecer? Bom, aqui está o fenótipo dos galináceos, tá? Como é que são as cristas que eles poderão ter. Então, aqui na contagem, nós temos crista noz. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Crista rosa. 1, 2, 3. Crista ervilha. 1, 2, 3. E crista simples, 1. Então, pessoal, percebam que pode parecer difícil, porque é um monte de informações, mas essas informações sempre são fornecidas pelo exercício, tá? O que vocês têm que saber fundamentalmente é interpretar essas informações e construir o quadro para executar o cruzamento, tá? Agora vamos para a segunda situação possível, epistasia. É também a interação entre 2 ou mais genes em cromossomos diferentes, tá? Mas aqui nós temos a diminuição do número de fenótipos. Não vai seguir a proporção do dihibridismo de 9 para 3 para 3 para 1. Interação aqui onde um gene pode inibir a ação do outro. O gene que inibe a ação do outro é chamado de epistático e o gene inibido chama-se hipostático, tá? Então, a epistasia ela pode ser ou dominante ou recessiva. No caso da epistasia dominante, é o alelo dominante de um par dos genes que inibe o efeito dos alelos do outro par, tá? Isso altera a proporção fenotípica esperada de acordo com a segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para 1, para 12 para 3 para 1. Gente, é bem importante vocês lembrarem que quando eu falo de proporção mendeliana esperada, é sempre com exemplo do cruzamento de díhíbridos, tá? Então, vamos lá. Um caso bem utilizado para exemplos, tá? Cor da abobrinha. Se tiver um alelo dominante do gene V, a cor será amarela. Se tiver um alelo dominante, um alelo recessivo do gene V, os dois alelos, né? Cor verde. Porém, o gene C, o seu alelo dominante, ele é epistático em relação à cor. Ele inibe a manifestação de cor, tá? Então, vamos ao exemplo. Qual a prole esperada no cruzamento de abobrinhas dihíbridas? Aqui nós temos, então, o genótipo, construção do quadro com o genótipo dos parentais, possíveis gametas produzidos, cruzamento destes gametas. Mesma coisa lá da segunda lei de Mendel, tá? O que vai mudar aqui? A nossa interpretação. O que vocês podem fazer? Bom, o gene C dominante, ele é o epistático, ele impede a produção de pigmento. Então, você pode fazer de diversas formas. Você pode primeiro encontrar todos os que vão ser brancos, ou você pode fazer um por um, tá? Eu sugiro que vocês façam com calma na ordem do cruzamento para não se perder. Então, aqui o primeiro caso, nós temos um alelo epistático, C dominante, branco. C dominante, C dominante, C dominante. C dominante. Um par recessivo do Czinho permite a produção de pigmento. Alelo dominante do gene V produz qual pigmento? Amarelo. Epistático, inibindo a produção. Permite a produção. Alelo dominante do V, cor amarela. Gene epistático, inibe a produção de pigmento. 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 Permite a produção de pigmento. Qual vai ser a cor aqui? Amarela. Inibe a produção de pigmento e permite a produção do pigmento. Qual será a cor nesse caso? Verde, tá? Em qual proporção isso daqui vai acontecer? Nós teremos abobrinhas brancas, amarelas ou verdes, na proporção de 12 abobrinhas brancas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amarelas. 3. Temos aqui as amarelas, ó. 1, 2, 3. E verde, apenas uma, o duplo recessivo.
Mas a epistasia ela também pode ser recessiva, que é a situação oposta, quando o par de alelos recessivos é que vai inibir a ação dos outros alelos, tá? Isso também altera a proporção fenotípica esperada, de acordo com a segunda lei de Mendel, que é de 9 para 3 para 3 para 1 para 9 para 3 para 4. Lembrando que os exemplos são sempre para cruzamento de híbridos. Então, o nosso exemplo aqui, para o pelo dos ratos, tá? Alelo dominante A determina a formação de pelos agouti, que é um marronzinho. Duplo recessivo determina a produção de pelos pretos. Alelo dominante do P estimula a produção de pigmento. E o duplo recessivo, o homozigoto recessivo, inibe a produção de pigmentos. Então, o alelo P, ele é o epistático em relação ao Pzão, que é o hipostático, ele que vai ser inibido, tá? Então, aqui, pelagem dos camundongos. Qual a prole esperada no cruzamento de híbridos? Monta o quadritipo INE, coloca o genótipo dos parentais, possíveis gametas, faça o cruzamento. Mesma coisa que vocês fizeram na aula anterior e nos exemplos da aula de hoje. Bom, o que vocês têm que ter bastante cuidado aqui na interpretação deste resultado, tá? Mais uma vez, vocês podem procurar sempre que o alelo vai ser inibido, que é quando tiver o homozigoto do gene P, o homozigoto recessivo do gene P, ou vocês podem fazer um por um. Sugiro que vocês façam na ordem um por um para exercitar. Então, aqui nós temos produção de pigmento, alelo dominante, e o alelo que determina a cor agouti. Agouti, agouti, agouti. Ó, aqui nós temos o par epistático inibindo a ação do alelo A. Eu acho que antes eu disse que o Pzinho era epistático em relação ao Pzão, tá? Não é. O Pzinho, ele é epistático em relação aos pigmentos, em relação à produção do pigmento agouti e a produção do pigmento preto, tá? Então, ele inibe este pigmento de acontecer. Então, aqui nós temos o par homozigoto recessivo, então, albino. Permite a produção do pigmento e tem o alelo dominante do gene A, agouti. Mais um caso de albino, porque está inibido da produção de pigmento. Agouti, preto, porque tem permissão para produzir o pigmento. Permissão não, né, gente? Tem possibilidade de produzir o pigmento. E o gene recessivo e o alelo recessivo do gene A determina que a cor é preta. Aqui também tem capacidade de produzir pigmento preto. Agouti, mais um albino, porque está sendo inibido de produzir o pigmento. Albino e preto, tá? Em que proporção? Vamos lá. Ratinho agouti, quantos nós teremos? Agouti, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Preto. 1, 2, 3. E albinos, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, mais uma vez reforçando, pode parecer difícil, porque são várias etapas que vocês têm que realizar para esse tipo de cruzamento, mas o importante é que vocês sempre destaquem as informações que o problema fornece para vocês, que vocês façam com calma e lembrem que genética é um exercício, tanto na questão matemática, na questão da interpretação genética, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, chamem a prof. Até a próxima!